Olá, crianças, tudo bem? Ai, que saudade que eu tava de vir aqui contar a história para vocês, hein? Mas hoje eu trouxe uma história muito legal, muito linda e muito importante para a nossa vida. Mas antes de contar essa história, nós vamos louvar ao nosso Deus, que é o nosso Criador. Ele fez todas as criaturas, sabia? E tudo que tem nesse mundo, todas as pessoas, todos os seres viventes. E todo ser que respira deve louvar ao Senhor, porque Ele é o nosso Criador. Vamos louvar então? A música diz assim, ó: se eu fosse um elefante. Quero ver você fazendo uma tromba de elefante comigo assim, ó. A tromba do elefante, ó, a tromba do elefante sobe. E a tromba do elefante desce. E nós vamos também louvar a Deus como se fosse um grande urso polar com uma barriga imensa, maior que a minha, viu? É. E nós vamos louvar ao nosso Deus também como se fosse um peixinho lá no fundo do mar. Vamos lá então? Se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A nossa história vai contar um pouquinho do quanto nós somos especiais para o nosso Deus. A nossa história de hoje está no livro Você é Especial, de Max Lucado, que foi ilustrado por Sérgio Martinez. Mas, antes de começar, vamos chamar a nossa história? Lelê, atenção que você vai ver. Olá, a história que eu vou contar. Lelê, atenção que você vai ver. Olá, a história que eu vou contar. Era uma vez uma cidadezinha chamada Chulingolândia. E lá na Chulingolândia viviam os chulingos. Os chulingos eram pequenas pessoinhas de madeira feitas pelo carpinteiro Eli. Eli tinha sua oficina no alto de uma montanha e de lá ele poderia avistar toda a Chulingolândia e ver todos os chulingos que ele havia criado e produzido. Os chulingos, eles tinham duas caixinhas. Duas caixinhas cheias de adesivos. Uma caixinha tinha adesivos de estrelas, amarelas, brilhantes e lindas. E a outra caixinha que eles carregavam era cheia de adesivos de bolas cinzentas assim, ó. E as estrelas, eles colavam naqueles chulingos muito especiais, que faziam coisas especiais. Porque os chulingos, eles eram assim, todos diferentes uns dos outros. Um era grande, outro era pequeno. Um tinha o nariz comprido, outro tinha o nariz curto. Um era maiorzinho, outro era mais magrinho. E cada um tinha a sua característica, tinha o seu jeito de ser. E eles pegavam, então, todas as vezes que alguém fazia uma coisa muito especial, um chulingo ia lá e colava uma estrelinha. Mas, se eles caíssem no chão, tivessem a tinta raspada, falassem algo esquisito, andassem diferente, ia lá, ó, uma bolinha cinzenta colada nos chulingos. E era assim. A vida dos chulingos era colar bolinhas e estrelas em seus amigos, uns nos outros. Uns cantavam tão lindo que ganhavam várias estrelas, outros só tinham estrelas no corpo.
E alguns eram cheios de bolinhas cinzentas. Estes não eram muito felizes, não. Entre os chulingos, existia um que se chamava Marcinelo. Marcinelo era um chulingo assim, que gostava muito de sair por aí, gostava muito da chulingolândia. E ele, vamos deixar o chulinguinho sentadinho aqui. Aí, consegui, muito bem. Olha só, ele tinha muitos adesivos colados pelo corpo, mas nenhum deles era uma estrela. Marcinelo até tentava. Ele tentava erguer umas coisas bem pesadas lá no alto, mas ele caía no chão. Então, o que acontecia? Ele recebia uma bolinha cinzenta. Ele até tentava cantar, mas no meio da letra, ele errava tudo. E aí, o que acontecia? Era mais uma bolinha cinzenta colada no Marcinelo. E sempre que ele tentava fazer algo, nunca dava certo. E era bolinha cinzenta para todo lado, para todo lugar que se visse, o Marcinelo estava cheio de bolinhas cinzentas. Até que um dia, ele ficou tão triste, mas tão triste com aquilo, que ele não queria mais sair da sua casa. Ele queria ficar lá o tempo todo. Ou, quando fosse sair, se aproximava de alguém que tivesse também muitas bolinhas cinzentas. Porque se ele fosse perto daqueles outros que só tinham estrelas, aí era motivo para ele ganhar mais bolinha cinzenta ainda. Mas, um dia, andando pela cidade, Marcinelo encontrou a chulinga Lúcia. A Lúcia era uma chulinga muito linda e ela não tinha nenhum adesivo colado em seu corpo. Ela não tinha nenhuma estrela, ela não tinha nenhuma bolinha cinzenta. E quando as pessoas se aproximavam dela para colar estrela, porque eles pensavam, nossa, ela não tem nenhuma bolinha, vou pôr uma estrelinha nela. Eles tentavam colocar a estrelinha, mas não colava. Mesma coisa quando tentavam colar bolinhas cinzentas nela, porque ela não tinha nenhuma, né? Então eles tentavam colocar, mas a bolinha não ficava. Nenhum adesivo colava na Lúcia. Então, Marcinelo resolveu conversar com Lúcia e perguntar para ela o quê, por quê, como que os adesivos não colavam nela. Por que sempre caíam, nunca ficavam? A Lúcia, então, olhou para ele e disse que ela não deixava que eles colassem. Pois era assim que o Marcinelo queria ser. Ele não queria ficar com as marcas das outras pessoas nele. A Lúcia, então, contou para ele que todos os dias ela ia lá no alto da montanha conversar com Eli. Mas como assim conversar com Eli? E você pode ir lá, você vai assim? Sim, eu vou todos os dias conversar com Eli. E então, ela saiu toda alegre e feliz. Marcinelo ainda perguntou, mas como eu faço? Mas Lúcia nem mais ouviu o que Marcinelo estava falando. Naquele dia, Marcinelo foi para casa pensativo e ficou olhando da janela aquele monte de chulingo, colando estrela, colando bolinha cinzenta, e ele pensava, isso não está certo não está certo isso. Então, no outro dia de manhã, ele acordou bem cedinho e resolveu fazer o que a Lúcia havia dito. Resolveu ir lá, subir o alto da montanha e encontrar com Eli. Mas para chegar lá, o caminho não era assim tão fácil, era meio estreito. Mas ele foi, mesmo assim. Chegando lá, onde o carpinteiro estava, ele viu que era uma casa enorme. Tudo lá era muito grande. Os bancos, a bancada assim, aonde ele trabalhava, era tão alta que ele mal conseguia olhar. E Marcinelo estava lá embaixo. O martelo do carpinteiro era quase do tamanho do braço do Marcinelo. Aí ele ficou meio assustado. Então ele resolveu sair de mansinho. Quando de repente, Marcinelo, ele ouviu uma voz grossa e suave chamando por seu nome. Marcinelo olhou. Eu? Sim, você.
Mas você sabe o meu nome? Claro que eu sei o seu nome, foi eu que te fiz. Eu conheço toda a minha criatura. Eu sei cada um deles e chamo e conheço pelo nome. Ah, então Eli pegou Marcinelo, colocou sentado sobre sua bancada e eles começaram a conversar. Conversaram durante muito tempo. Eli então olhou para ele e disse: você recebeu muitos adesivos ruins, não é mesmo? Marcinelo, como se quisesse se explicar, começou a dizer: eu tentei, Eli, eu juro que eu tentei. Eu tentei levantar coisas pesadas, eu tentei cantar músicas, eu tentei fazer coisas impressionantes, mas eu não consegui. Eu não sou um bom chulingo, assim como as pessoas falam, porque eu tenho muitos adesivos cinzentos. Eu não sou um bom chulingo. Ele então olhou para ele e disse: você é muito bom, Marcinelo. Sabe por quê? Foi eu que te fiz e tudo que eu faço é muito bom. E você não precisa se importar com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas dizem. Mas como assim? Eu só queria saber como que a Lúcia não tem nenhum adesivo, porque foi ela que falou para eu vir aqui falar com você. Eu sei disso, Marcinelo. Eu sei disso, porque ela me disse que você viria. Mas sabe por que nenhum adesivo cola nela? Porque ela não deixa que colem. Ela não deixa que isso aconteça. Ela não se importa com o que os outros chulingos pensam. Ela só se importa com aquilo que eu penso. E Marcinelo ficou pensativo, olhou para Eli e se despediu naquele dia. E foi embora. Mas antes dele ir embora, ele falou: lembre-se, Marcinelo, eu amo muito você e para mim você é muito especial. Marcinelo nem olhou para trás, mas pensou: eu devo mesmo ser especial para o Eli. E naquele momento, sabe o que aconteceu? Uma bolinha cinzenta se descolou de Marcinelo. E assim a nossa história chega ao fim. Viram só, crianças? Nessa história nós podemos perceber o quanto nós somos especiais. Não importa que somos diferentes uns dos outros, porque foi assim que Deus nos fez. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua característica. E Deus nos ama assim como nós somos, porque nós temos muito valor para o nosso Deus. Se de repente alguém for você e dizer: porque você é muito gordo, porque você é muito feio, você não sabe cantar direito, não liga. Sabe por quê? Porque nós temos que nos importar apenas com aquilo que Deus pensa da gente. E Deus pensa que nós somos muito especiais. Agora, vamos fazer uma oração para pedir para que a palavra de Deus possa entrar em nosso coração e que Deus possa nos abençoar. Abençoar a gente, abençoar a nossa família. Vamos lá? Senhor nosso Deus, muito obrigada por este momento. Eu peço que o Senhor esteja visitando cada criança em sua casa, cada família, Senhor. Que eles possam entender o quanto são especiais para Ti. E que nós, Senhor, possamos nos preocupar apenas com aquilo que o Senhor pensa da gente, não com o que os outros pensam de nós. Nos abençoe, Senhor. Precisamos muito de Ti. Que o Senhor possa estar suprindo todas as necessidades das crianças em suas casas. E que logo nós possamos nos encontrar aqui na igreja para falar da Tua palavra, para Te louvar e glorificar. Porque como diz o nosso cântico, a Bíblia, como diz a Bíblia, e nós cantamos lá no comecinho, todo ser que respira, louve ao Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, crianças. Até a próxima. Tchau, tchau.